Olá, tudo bem? Começando aqui o meu primeiro episódio do podcast. Meu nome é Irian, eu vou ser o apresentador barra locutor para vocês estarem aqui ouvindo minhas reflexões, né? Meio fora da curva ou pensamentos intrusivos muito grandes que às vezes eu vou pensar aqui, mas relaxa que não tem nada de absurdo, é só mesmo reflexões e coisas sobre vivências e sobre frases, às vezes, um livro, uma música, algo assim que a gente vê, que eu vejo, na verdade, durante a internet, ou eu tenho aqui, eu leio, e acho muito interessante trazer para a gente refletir um pouquinho, e é muito bom fazer essas reflexões. Antes de começar o podcast em si, eu quero agradecer a todo mundo que me apoiou, que acredita que eu consiga mesmo fazer alguma coisa assim. Eu sei que eu consigo, mas assim, às vezes a gente sempre tem aquela duvidazinha, a gente sempre tem uns questionamentos e agradecer a todo mundo, os meus amigos, as pessoas que estão aqui ouvindo, ou aqueles que deram uma oportunidade para me ouvir e que espero que seja legal e revigorante, que traga algum conhecimento ou algo assim para você. Mas como primeiro tema, eu resolvi fazer exatamente o que eu estou fazendo. Vou falar sobre o novo e a incerteza. Por quê? Sempre quando a gente faz alguma coisa nova, né, geralmente gera dúvida, gera incerteza, gera um sentimento às vezes de até angústia de não saber se aquilo realmente vai dar certo ou não, mas acredito eu que isso é comum a todos, né, independente se você tem uma coragem maior ou não para fazer as coisas, sempre às vezes temos um sentimento de será que isso vai dar certo? Ou caramba, eu não sei se isso tá legal. Ou, meu Deus, isso realmente não tá do jeito que eu queria. Então, não sei se vai dar certo, ou não sei se isso vai fluir. Esses tipos de pensamentos realmente geram essa incerteza, né? Essa dúvida, esses paradigmas que a gente fica, será? Não sei, como? Então, eu acredito que tudo isso vem relacionado de muitas coisas, provavelmente às vezes até coisas que a gente passou durante a nossa vida, que geram ainda, algumas pessoas geram ainda mais incerteza e mais dúvida e mais medo também, porque o novo sempre gera algo para a gente temer, né? Não quer dizer que coisas novas sejam ruins, porque temos essa ideia às vezes de o novo diferente. Tudo que é diferente, não sei, não sei, não sei, não sei. Mas às vezes é bom a gente tentar olhar de outra forma para essas coisas novas e repensar. Será mesmo que isso é tão ruim quanto todo mundo está falando? Porque a minha experiência de vida é só minha. Apesar de nós termos experiências compartilhadas, e vamos dizer, eu não gosto muito disso, mas vou usar assim, arquétipos da sociedade que a gente acha que tudo é meio parecido. Eu não acredito muito que todas as experiências de todas as pessoas possam ser e coincidir na mesma coisa. Isso é meio que impossível, porque cada um é diferente, nós somos seres diferentes, e nós somos seres que pensamos diferentes também. Então, sempre quando tem alguma coisa nova e algo que a gente queira fazer, isso que vale a pena a gente tentar fazer, tirar esse um pouco de medo. É difícil, gente. Eu sei que é difícil porque eu tô aqui fazendo um podcast. Para mim tá sendo muito complexo, mas eu acho que tudo depende do nosso passo. E depois disso vai seguindo, né? Eu vi um post no Instagram esses dias que falava assim. Na verdade, era um Reels falando que, usando uma metáfora, que a vida era como uma estação de trem. E quando a gente entra no trem, a gente passa por várias estações onde pessoas descem, outras pessoas continuam, e às vezes a gente desce e outras pessoas continuam, né? Aí você deve estar se perguntando, mas Irião, o que que isso tem a ver com o novo e com medo? Bom, primeiro, sempre quando a gente estiver no trem, lembra que a gente está seguindo.
E às vezes a experiência que a gente tem dentro desse trem, ela condiz muito com o trem em si, mas com nós também. Às vezes a gente deixa de apreciar coisas dentro desse vagão que poderiam nos tirar, às vezes, de um dia triste, de reflexões negativas, de coisas, nosso modo de agir e tudo mais, né? Porque fazer coisas novas, às vezes é bem legal, às vezes a gente consegue se divertir, ter uma experiência que a gente nunca teve e gostar muito daquilo e aquilo acabar virando algo rotineiro na nossa vida, ou algo que eu nunca fiz. Por exemplo, eu digo por mim, eu nunca fui uma pessoa que leu muito, e quando eu comecei a ler, eu gostei. Gostei de ler, gosto de escrever, então são coisas que às vezes despertam coisas na gente que nem a gente sabia que a gente tinha. Então, todas as experiências novas que a gente faz, às vezes são muito legais e muito boas para a reflexão das nossas ações e das nossas escolhas, às vezes. Sempre preze por aquilo que você realmente goste ou algo que você se interessa muito e não tem tanta coragem de fazer. Claro que eu não estou falando para você fazer alguma coisa muito extrema, né? Mas assim, coisas que podem talvez botar em risco a sua vida. Não é isso. Mas são coisas, por exemplo, eu nunca andei de trem e tem um trem perto aqui, eu podia andar, eu nunca andei. Pô, por que não? Por que que eu não posso ir? Eu consigo ir? Como é que eu vou fazer para ir? E às vezes é uma experiência que, mas é ruim porque você fica muito sentado, que isso, que aquilo. E são experiências das outras pessoas que sim, fazem parte sim do nosso repertório, mas elas não são tudo, porque é a sua própria experiência que vai dizer se aquilo realmente é bom ou não. E se alguém perguntar, eu sempre digo quando alguém pergunta algo pra mim, olha, pra mim não foi muito legal, mas talvez você goste. Porque é isso, pra mim não é legal às vezes alguma coisa, mas não quer dizer que pro outro vai ser ruim. Talvez mesmo que eu veja que o outro tem muitas coisas parecidas comigo, talvez aquilo não seja algo parecido comigo que ele vai fazer. E isso que é interessante da vida e das pessoas, né? Isso que é o mais interessante dos seres humanos. Somos seres completamente diferentes e ao mesmo tempo, às vezes, iguais em algumas coisas, de culturas e tudo mais. E isso é o que mais me deixa ansioso e feliz de estudar as relações e as complexidades da vida humana, assim. Para terminar, eu vou deixar uma reflexão aqui porque eu não vou me estender muito nesse primeiro episódio, é um episódio bem assim, para tirarmos coisas da vida e de tudo que é novo pra gente, que gera esse medo, essa angústia, essa precaução de tudo, que às vezes deixa a gente bem pirado, que não sabe o que a gente quer fazer, não sabe o que a gente vai fazer, mas a reflexão que eu deixo para vocês e que eu acho que é muito importante, na verdade não é uma reflexão, é só uma pergunta e quem se sentir apto a respondê-la para você mesmo aqui, comentar ou fazer alguma coisa ou simplesmente pensar sobre, é a seguinte: quando foi a última vez que você fez algo pela primeira vez? E se você fez, como que você se sentiu? Isso foi bom? Não foi? Foi uma experiência legal? Eu tenho muitas coisas que eu queria fazer pela primeira vez, inclusive é o que eu tô fazendo, um podcast. E eu tô me sentindo muito realizado. É uma experiência muito legal. Eu adoro, conversar e falar sobre muitas coisas com as pessoas. Quem me conhece, né, sabe disso muito bem, muito melhor do que eu às vezes, né? Mas essa é a pergunta que eu deixo. Quando foi que você fez algo pela primeira vez? E se você fez recentemente, como que você se sentiu em relação a isso? O que que isso mudou na sua vida? Ou o que que isso trouxe de novas experiências e novos saberes para você? Ou se não trouxe, simplesmente foi uma experiência ruim? Vai pensar sobre ou escreve. Não precisa escrever aqui, pode escrever para você mesmo. Às vezes esses atos de autorreflexão são muito legais para a gente, né, se conhecer ainda mais. Mas enfim, eu vou ficando por aqui. Muito obrigado a todo mundo que ouviu. Eu espero que tenham dado um gostinho do que talvez vai ser esse podcast, né? O podcast, né? Eu dei esse nome porque, pô,
né? Toda vez eu falo, às vezes eu falo essa palavra comigo mesmo. Pô, cara. Pô, Irian. Não sei o quê. Pô. Então, assim, eu vou deixar essa reflexão aqui no finalzinho, só para quem ouviu mesmo, tá? Mas é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. E até o próximo episódio. E fiquem bem. Falou!